keep sinking right into you. Agora nós vamos para a prática do designer de sobrancelhas. Então eu vou fazer toda a marcação na sobrancelha dela. Primeiro eu vou higienizar a sobrancelha dela. Depois eu vou fazer a marcação de acordo com os pontos do rosto dela mesmo, como eu expliquei na aula teórica. E aí eu vou mostrar para ela o desenho, ela provando, a gente faz o designer de sobrancelhas dela. Como eu vou realizar nela o procedimento de designer com rena, é bom você sempre perguntar para a cliente se ela tá com base, tá com algum tipo de maquiagem, às vezes não dá para você visualizar. E se ela tiver, é bom você sempre higienizar antes, passar o sabonetinho na sobrancelha dela para poder higienizar melhor e depois vir com o álcool 70 com algodãozinho. Se ela não tiver com nada no rosto, na sobrancelha, pode vir diretamente com o álcool 70 com algodão. Ó, marcação do designer de sobrancelha, a gente vem aqui pelo meio da boca dela, que é o arco do cupido, meio do nariz, e eu vou fazer o meio da sobrancelha. Agora eu vou na abinha do nariz dela aqui, forço um pouquinho, sem machucar, tá, gente? Forço um pouquinho aqui para pegar bem nesse ossinho. Levanta um pouquinho aqui, faço esse início da sobrancelha dela. Mesma coisa desse lado, tudo que eu faço de um lado eu tenho que replicar do outro. Agora eu puxo aqui, ó. Sempre linha reta. Com o olho fechado, você vai vir aqui no final do nariz, dessa abinha do nariz, final do olho dela. E vem aqui e faz o final da sobrancelha. Se você fizer dessa forma, você não precisa de saber se o rosto dela é um rosto redondo, se é um rosto oval, ficar gravando cada tipo de rosto e cada tipo de sobrancelha. Não tem necessidade disso. Você vai pegar pelos pontos da própria cliente, pelos traços que ela tem mesmo, seguindo o formato de sobrancelha dela e seguindo os pontos da própria pessoa. Fiz o ponto central, ponto inicial e ponto final. Agora eu vou medir quanto que tem a sobrancelha dela completa. A sobrancelha dela é uma sobrancelha de 6 centímetros. Marquei o lado de cá. Só replico para cá. Aqui ela já tem um ponto de arqueamento. Então, quando a cliente já tem um ponto de arqueamento na sobrancelha, a gente segue o ponto de arqueamento que a pessoa já tem. A gente só confere se ele tá certinho um lado e o outro. Se ela não tiver um ponto de arqueamento, o que a gente faz? A gente pega esses 6 centímetros que ela tem aqui de sobrancelha. A gente vai pegar os 6 centímetros de sobrancelha que ela tem. A gente vai dividir por 100 e vai multiplicar por 65. 65% é o tamanho do corpo da sobrancelha dela, que é até onde vem o ponto de arqueamento. O restante é a cauda. Essa é a medida da sobrancelha dela, do início até o ponto de arqueamento. Então, a gente vai fazer essa conferência aqui agora, tá? Então, 3,9 o tamanho até o ponto de arqueamento. Vendo que o dela tá dando um pouquinho pra lá? Dos dois lados, tá dando um pouquinho pra lá. O que eu vou fazer? Eu não vou seguir essa medida que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou seguir o ponto de arqueamento dela mesmo, porque ela já tem esse ponto, então eu não mudo ele. Então, se a cliente já tem um ponto de arqueamento, você vai seguir ele. Se ela não tiver, você faz esse cálculo.
Aqui no dela tá dando 3,55. A gente não muda a estrutura do que a cliente já tem. A gente só melhora o que ela tem. Então, tudo que eu faço de um lado, eu replico para o outro lado. Beleza, agora eu já fiz ponto central, ponto inicial, ponto final e o ponto de arqueamento dela. Agora eu venho com a linha. Essa é a medida da linha. É mais ou menos o dobro do tamanho do rosto da cliente, para você conseguir manusear direitinho. Essa aqui é branca e eu passo ela no lápis preto. Agora eu venho olhando por cima, sempre com a pessoa com o olho fechado. Venho olhando por cima. Onde tá aqui o último pelinho dela, de um lado e do outro, a gente sempre harmoniza os dois lados. Então, onde está o último pelinho dela desse lado aqui, eu vou harmonizar com esse lado. Esse vai ser o início da sobrancelha dela. Sempre pega o seu olho e olha toda a extensão do rosto dela para ver se essa linha tá posicionada corretamente. Fiz a marcação de baixo, agora de cima é a mesma coisa. Esse lado da sobrancelha dela aqui, ó, dá pra gente ver que ele é um pouco mais alto do que esse lado aqui, ó. Assim como a sobrancelha dela também desse lado aqui é um pouco mais baixa e dessa aqui é um pouco mais alta. Então, a gente vai harmonizar isso. A gente vem aqui, esse pelinho dela a gente vai só cortar, a gente não tira ele. Então, eu venho seguindo essa sobrancelha. Prontinho. Agora eu venho com essa linha aqui nesse ponto central, subo ela um pouquinho, porque ela vai me dar referência aqui nas ligações. Agora eu vou ligar todos os pontos que eu fiz. E esse ponto. Vou ligar agora o meio com o final da sobrancelha dela. Sempre aproveite o máximo de pelo que a cliente tem, sem afinar a sobrancelha demais. Mesma coisa desse lado. Esse é o lado mais baixo dela. Ligo o ponto do meio até o ponto final. Para conferir se esse lado e o lado de cá ficaram na mesma altura, para que essa sobrancelha não fique uma mais caída e uma mais levantada, você vai sempre pegar os pontos do rosto da cliente. Então, quando você for fazer esse ponto daqui, ó, o seu olho ele tem que estar amplo em todo o rosto da cliente. E aí, quando você for fazer essa marcação, você vai verificar aqui, ó, a direção que ele tá indo, que esse pontinho tá indo. Então, a gente vem bem aqui, ó, no tragus da cliente, que é aqui, ó, nesse pontinho aqui da sobrancelha, ó. Então, é onde a linha tá indo. Da mesma forma, eu faço desse lado. Confiro o pontinho indo até o tragus, o meio do tragus dessa cliente. Tem algumas pessoas que vai ficar um pouco abaixo do tragus, tem algumas pessoas que vai ficar acima do tragus, não tem problema, os dois lados tem que ficar iguais, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. A maior dificuldade das pessoas, às vezes, em fazer com a linha na parte de baixo, é porque a parte de cima ela é mais retinha. E a parte de baixo, ela é mais molinha e tem umas ondinhas. Então, tem gente que tem mais dificuldade. Para essas pessoas que têm essa dificuldade, a gente tem uma outra forma de fazer essa marcação de baixo para que não tenha erro nenhum. Vou fazer a conferência dos dois lados aqui.
Essa sobrancelha precisa estar na mesma altura do que essa. Pronto, está na mesma altura. Aqui, o ponto de arqueamento, a gente pode deixar na mesma altura que o início, ou a gente pode elevar um pouquinho a mais do que o início. Então, assim, ou é na mesma altura que o início, ou um pouquinho menos que o início. Nunca pode ser mais do que o início, senão ela fica desproporcional. O início vai ficar grosso, se eu deixar aqui mais largo, ele vai ficar mais grosso do que o início. E a intenção é dar proporção para essa sobrancelha. Então, eu inicio ela bem grossinha, venho afinando levemente aqui, acompanhando esses pelinhos da cliente mesmo. Dou uma leve afinadinha aqui. Eu vou pegar um fiozinho dela a menos, ó. Mesma medida desse lado, eu trago para esse lado. Agora eu vou ligar o ponto. Ao invés de eu ligar com a linha, que às vezes as pessoas têm dificuldade, eu venho com a régua, seguro nesse ponto inicial, coloco ela até o ponto que eu fiz de marcação e faço uma linha. Dessa forma não tem erro. Se der alguma barriguinha, depois a gente conserta antes de fazer o design. Você vê que não tem erro, ela tá certinha, proporcional. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ponto final, encaixa nesse pontinho aqui do meio que fizemos e só fazer a ligação. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do lado de cá. É só ligar os pontos. Pronto, estamos com as duas sobrancelhas desenhadas. Agora a gente vem aqui, ó, só arredondando esse ponto de arqueamento dela. Ela ficou com esse chapéuzinho aqui, porque eu fiz as ligações. A gente arredonda, a mesma coisa desse lado. Pronto. Agora eu vou fazer toda a limpeza de fora dessa caixinha para poder mostrar para a cliente. Se você mostrar para o cliente o desenho sem fazer essa limpeza, ela não vai entender nada. Na verdade, ela vai acabar assustando com esse tanto de marcação aqui. Então, limpa essa marcação e mostra para o cliente o desenho que você realizou. Quando você faz esse desenho no designer de sobrancelhas, a pessoa ela fica mais confiante, porque ela consegue ver exatamente os pelos que você vai tirar. E que você não vai afinar demais a sobrancelha dela, que você não vai fazer nada que está fora daquele desenho que você mostrou para ela. Então ela vai ficar mais tranquila, já vai saber como que vai ficar mais ou menos o resultado.
fazer a limpeza dessa marcação, eu utilizo um palitinho, passo um algodãozinho bem fininho para a pontinha dele ficar bem fina, molho ele num pouquinho de álcool e venho fazendo essa limpeza. Se ficar muito sujo, aí você pega um outro algodãozinho para você continuar limpando. Agora o desenho já está finalizado. Agora é a hora que você vai mostrar para sua cliente o desenho que você fez, para ver se está de acordo com o que ela deseja, para a gente realizar o procedimento de epilação nas sobrancelhas dela. Aqui, Ingrid. Olha se é isso mesmo, se você quer que mude alguma coisa. Tá bem proporcional com o seu rosto. Tudo que tá fora do desenho é o que a gente vai tirar, tá bom? A sobrancelha dessa cliente é uma sobrancelha com uma estrutura mais grossa mesmo. Então a gente não muda essa estrutura da sobrancelha dela. A gente deixa ela nessa estrutura mais grossa mesmo. Mas a gente faz um bom desenho mesmo. Um desenho específico para esse rosto, para esses traços de sobrancelha. As pinças que eu mais utilizo, como é mostrado nos materiais, é a pinça de ponta, é a pinça chanfrada e a pinça reta. Então eu vou mudando, à medida que eu vou fazendo a sobrancelha dela aqui, eu vou mudando as pinças. Primeiro eu venho aqui, ó, o que tá fora do desenho, eu só corto um pouquinho. Nunca faça isso aqui, ó, pentear a sobrancelha dela toda pra cima, cortar pelos, pentear toda pra baixo e cortar pelos. Você não precisa de fazer isso. Penteie a sobrancelha dela do jeito que é a sobrancelha dela mesmo. Se ela cresce para esse lado aqui, você penteia para esse lado. Se tiver algum pelinho fora do desenho que esteja atrapalhando, você vem e corta. No caso dela aqui, não tem. O que tinha era só aqui em cima, alguns pelinhos, e a gente já cortou. Se eu não tivesse cortado o pelinho dela nesse início, na hora que eu estivesse fazendo a sobrancelha dela, fazendo essa epilação, eu posso arrancar esse pelinho, porque tá fora do desenho. Então, o ideal é você sempre cortar antes de você fazer a epilação. Mesma coisa desse lado. Como esse lado da sobrancelha dela é o lado mais baixo, então ela não tem esses pelinhos subindo aqui acima do desenho. Aqui a gente vai pentear e não tem nenhum pelinho saindo fora do desenho. Então, a gente faz a epilação agora. Estica bastante a pele dessa cliente, sempre estica com os 2 dedos e vem fazendo essa epilação. Esse meio eu sempre começo com a pinça chanfrada ou essa pinça reta. Por quê? Normalmente esse meio tem mais pelinhos, então eu pego aqui os pelinhos sem precisar ficar olhando demais, porque ele tá bem fora do desenho, então não tem perigo de eu pegar nenhum pelo dentro do desenho. Quando eu chego mais próximo do desenho, aí eu venho mais devagarzinho e tiro esse pelinho. Aqui, ó, tem um pelinho dela que tá um pouquinho fora do desenho. Venho aqui e corto ele, porque a raiz dele está dentro do desenho, então eu não posso arrancar, eu só posso cortar. Sempre quando você estiver próximo do desenho, diminui a velocidade das suas mãos e tira cada fiozinho delicadamente. Quando você chega perto do desenho, se você quiser, você pode trocar de pinça. Vem com essa pinça de ponta, que aí você pega o fio específico, sem ter perigo de pegar outro fio. Assim que eu finalizo o meio da sobrancelha dela, eu venho para essa parte de cima da sobrancelha. Por que eu faço primeiro a parte de cima e não a parte de baixo?
Como eu tenho que esticar a pele dela para ela sentir o mínimo possível de dor, então eu venho fazendo a parte de cima, esticando essa pele dela. Se eu fizer isso primeiro na parte de baixo, os meus dedos vão apagar o desenho de cima. Então, primeiro eu faço a parte de cima, porque eu estico só aqui. E depois, quando eu vou fazer a parte de baixo, não tem problema eu colocar meu dedo aqui e apagar o desenho. Não tem problema nenhum, porque eu já vou ter feito a sobrancelha dela na parte de cima. Então, estica o máximo que você conseguir. Quanto mais você esticar, menos dor a cliente sente, menos incômodo a cliente sente. Algumas pessoas são bem sensíveis à dor, outras nem tanto, então vai de pessoa para pessoa mesmo. Essa pinça de ponta fina, ela é bem precisa para fazer pertinho do desenho aqui. Então, o ideal é que você use ela. À medida que eu vou descendo, para tirar os pelinhos de baixo, eu vou mudando o posicionamento dos meus dedos. E vou esticando sempre onde eu tô fazendo essa epilação. Sempre pegue a raiz do pelo. Para que esse pelo não fique pela metade e a cliente sinta dor 2 vezes. Quando você puxa e a metade do pelo fica para trás, você vai ter que puxar de novo. Então, ela sentiu dor uma vez e ela vai sentir dor de novo. Bem em volta da sobrancelha dela mesmo, para que fique bem mais limpinho. Terminamos a parte de cima, agora é a hora da parte de baixo. Agora, eu posso esticar segurando aqui por cima, não tem problema. Se eu tirar um pouco dessa marcação, não tem problema nenhum. Estiquei com o meu dedo indicador aqui pra cima, pego o meu outro dedo, que é o dedo do meio, estico pra baixo. Puxo essa pele para um lado e pro outro, pra ela ficar bem esticadinha. E venho fazendo a retirada dos pelos. Esses pelos mais embaixo, eu tiro com a pinça reta ou com a pinça chanfrada. Os pelos mais próximos do desenho, sempre com a pinça de ponta fina. Para quem está iniciando, às vezes é mais fácil fazer sempre com a chanfrada. A pinça de ponta fina você precisa ter mais habilidade para poder utilizar ela. E não pode esquecer de jeito nenhum de esticar essa pele. Senão você pode pegar, a pinça pode pegar na pele da cliente e isso causa dor. Existem alguns pelos das clientes que são mais grossos. E quando você pega neles, às vezes a cliente acha que você tá pegando na pele dela mesmo, porque o incômodo é maior. Então, às vezes, se você vê que um pelo tá muito grosso, sempre avisa pra ela. Fala, ó, esse pelo aqui tá mais grosso, vai doer um pouquinho. Pra ela saber. Não, ela acha que você pegou na pele. Quando você pega na pele, costuma lesionar mesmo a pele da cliente. Quando é só no pelo, não lesiona. Sempre vem com a escovinha, limpando os pelinhos que você já retirou. Todos os pelos que estão fora do desenho, você retira. O pelo que talvez esteja por cima do desenho, não tira ele.
Na dúvida, sempre na dúvida, não retire o pelo, deixa ele lá. No final, quando você finalizar todo o procedimento, que você limpar todo o desenho, se ele tiver muito para fora, você vem nele e faz a retirada. Mas só depois que você fizer toda a limpeza. Na dúvida, não retire. Nesse desenho dela aqui, ó, eu tenho esse pelinho que tá em cima do desenho, ó. Eu vou tirar ele? Não, vou deixar ele aqui. Esse aqui também tá em cima, então eu vou deixar ele aqui. No final, quando eu terminar tudo, se eu ver que ele tá muito fora do desenho dela, eu retiro. Se não, ele fica aqui. A retirada dos pelos da cliente tem que ser sempre... Você tem que sempre puxar na direção que ele cresce. Tá? Se ele tá crescendo pra cá, você puxa pra cá. Eu tô com minha mão assim, mas tô puxando pra cá, ó. Na direção de crescimento do pelo. Quando vai chegando aqui embaixo, eu costumo virar, vir aqui, ó, com uma pinça reta, como tá mais abaixo do desenho. Eu já venho fazendo mais rapidinho. Nessa parte da pálpebra dela aqui, ó, tem que ficar bem esticadinho, pra você não pegar a pele da cliente. Se você lembrar sempre de esticar, você não vai pegar a pele. Então, cada pedacinho que você faz, estica a pele. Tô fazendo esse pedaço, tô esticando. Terminei esse pedaço, mudei pra cá, tô esticando de novo. Além de incomodar menos, não corre risco de você pinçar a pele da cliente. Venho com a escovinha, faço a limpeza. Já tá dando uma mega diferença da sobrancelha de lá. E não é somente tirar os pelos grandes. O ideal é que você tenha uma boa iluminação para que você consiga visualizar não só esses pelos mais grossos, mas que você consiga visualizar os pelos mais finos também. Porque quando a cliente chega em casa, a primeira coisa que ela faz é olhar no espelho. E se ela vê que ela pagou por um procedimento e você não tirou os pelos corretamente, ela não vai voltar mais. Então, gaste tempo, tire os pelos de forma correta. Se você olhar de longe, parece que a sobrancelha dela já tá finalizada. Mas ainda tem alguns pelinhos aqui embaixo, bastante pelinhos pequenininhos, que eu preciso esticar bem essa pele. E mesmo que eu não esteja visualizando ele, eu venho fazendo uma varredura mesmo. Estico a pele e venho pinçando. Eu ainda pego vários pelinhos na sobrancelha dela. Fiz a varredura, tirei todos os pelinhos que eu estou conseguindo visualizar. Agora eu venho com o meu aparador só para melhorar tirar esses pelinhos extremamente fininhos.
Esse lado da sobrancelha dela já está finalizado. Agora, nós vamos para o outro lado da sobrancelha. Antes de começar esse outro lado, o que eu já vou fazer? Eu já vou pegar aqui o meu copinho. Já vou pegar a rena, porque nós vamos fazer a sobrancelha dela com rena. Ela é uma pessoa bem branquinha, mas ela tem os fios da sobrancelha dela não tão clarinhos. É um castanho claro, um pouco para médio. Então, a gente usa o castanho claro com um pinguinho aqui de castanho escuro. E deixa uma quantidade de tempo suficiente para poder trazer cor para essa sobrancelha. Nada de ficar extremamente escuro. Primeiro, porque a cliente não está acostumada a passar rena. E segundo, porque a gente quer trazer naturalidade para essa sobrancelha. A sobrancelha dela é bem grossa, então eu vou pôr um pouquinho mais aqui. Bastante do castanho claro. E um pouquinho do castanho escuro. Você não precisa ter todas as cores de rena de uma marca específica. Você pode fazer misturinhas. Ter sempre uma cor mais clara, uma cor bem escura e fazer as proporções de mistura. Vou colocar aqui 2 gotinhas do fixador da rena. E eu não coloco água, tá? Eu coloco soro. Vou colocar aqui 10 gotinhas de soro. E vou misturar com o meu mini mixer. Se eu achar que ela ainda tá muito pastosa, eu venho e coloco um pouquinho mais. A textura tem que ficar uma textura de ketchup. Como eu vou deixar essa rena aqui descansando enquanto eu faço o outro lado da sobrancelha dela, eu posso deixar ela um pouquinho mais molinha aqui, porque enquanto ela fica aqui descansando, ela endurece um pouquinho. Quando eu faço assim, ó, dessa forma, fazendo a rena um pouquinho antes, ela já vai pigmentando aqui dentro do potinho. E quando eu passo no rosto da cliente, é mais rápido. Se eu deixar pra fazer na hora, eu tenho que esperar muito tempo agir na pele dela. E aí tem cliente que tem mais sensibilidade, às vezes coça um pouquinho. Então o ideal é você sempre preparar antes a rena. Assim que terminar um lado da sobrancelha, já prepara a rena. Faz o outro lado, enquanto isso ela tá descansando ali. Uma dica legal também aqui, ó, é que quando você vai fazer essa parte de cima da sobrancelha, se a pessoa tem os pelos muito espalhados ou atrapalhados, você pode pegar aqui, ó, a escovinha, abaixar esses pelinhos, que aí você vai ver exatamente quais pelos você tem que tirar aqui fora do desenho. O lado de cá é a mesma coisa do lado anterior que eu realizei. Sempre esticando a pele, fazendo sempre a parte de cima primeiro, para não perder a marcação, depois a parte de baixo. E a dica que eu acabei de dar para vocês é de pentear os pelinhos para baixo, para você conseguir visualizar melhor os pelos que estão fora do desenho, para você fazer essa epilação. A mesma coisa quando for fazer a parte de baixo, coloca os pelinhos todos pra cima, que aí você vai visualizar melhor esse desenho. Antes disso, vamos passar o apanadorzinho aqui, na parte de cima. Deixar essa sobrancelha bem limpinha.
cuidado na hora que você for fazer uma sobrancelha, principalmente, igual nesse caso aqui, que ela tem uma sobrancelha mais baixa e uma mais alta, você sempre tem que trazer a harmonia para as duas sobrancelhas. Então, sempre busque um ponto de equilíbrio mesmo para as duas sobrancelhas, para ela não ficar nem tão alta e nem tão baixa. E para que você não tire demais nem uma sobrancelha nem na outra. Terminei a sobrancelha dela, mas agora eu vou vir catando mesmo com meu olho bem minucioso para verificar ainda os pelinhos pequenininhos que restam aqui e vim tirando com a pinça. Como eu disse, quem olha de longe vai ver uma sobrancelha perfeita, mas se ela chegar em casa, olhar de pertinho, se você não tirar todos os pelinhos, inclusive esses menores, ela vai conseguir visualizar. Uma outra dica também, à medida que você vai fazendo a sobrancelha dela, tirando os pelos, sempre passa o dedinho aqui, ó, nessa pontinha da pinça, para poder ela não perder a precisão. Às vezes ficam uns pelinhos aqui grudados e você não consegue pegar outros. Então isso é já automático. Eu já fiz isso aqui um tanto de vezes. Quando eu vejo que tá perdendo a precisão, é hora de vir de novo. Agora eu venho com o aparadorzinho. Pronto, as duas sobrancelhas estão finalizadas. Retirei todos os pelinhos que estão fora do desenho. As duas sobrancelhas estão prontas e agora eu vou vir passando a rena na sobrancelha dela. A minha rena, nesse tempo que ela ficou aqui parada, ela já deu a cor que eu preciso. Ela tá até um pouquinho mais grossa aí. Eu venho, coloco mais umas 2 gotinhas de soro, 2 a 3 gotinhas, pra ela ficar mais molinha e eu conseguir trabalhar melhor com ela. Sempre converse com a sua cliente, porque às vezes ela gosta de uma sobrancelha mais marcadinha, às vezes ela gosta de uma sobrancelha bem clarinha, às vezes ela nunca passou rena. Então converse com a sua cliente. Se ela nunca passou rena e tem medo de passar, sempre passe uma sombra na sobrancelha dela, mostre para ela como que ficaria se ela passasse uma rena, que não ficaria aquela rena forte, aquela rena parecendo um símbolo da Nike. E se ela aceitar passar a rena, e se for a primeira vez, sempre faça uma rena mais clarinha para ela não assustar, para que ela goste. Ela gostando, na próxima vez ela vai até pedir para você escurecer um pouquinho. Eu sempre explico para cliente, para as minhas clientes, que a rena é para o momento, tá? A rena não é para durar 15 dias, 20 dias. Para isso você teria que fazer uma rena bem preta. A rena é para aquele momento. Eu vou sair amanhã e eu quero ter minha sobrancelha bem marcadinha, bem bonita, bem certinha. Então você vem e passa a rena, faz esse procedimento. Então você tem que explicar bem para o cliente. Uma pessoa com uma pele oleosa é uma pessoa que a rena vai sair com muito mais facilidade. Uma pessoa que usa produtos no rosto todos os dias e lava muito o rosto é uma pessoa que a rena vai sair com mais facilidade. No dia que a gente faz a aplicação da rena, o ideal é que a pessoa não lave a sobrancelha neste dia, só lave no dia seguinte, para que a rena tenha uma durabilidade melhor mesmo e maior, tá? Nós vamos vir passando aqui agora a rena. Eu pego um pincel chanfrado, que também vai estar na lista de materiais, e vou passar a rena dentro desse desenho aqui dela. Começo sempre na parte de baixo da sobrancelha, nesse início aqui, estico bem aqui.
uma rena de boa qualidade, ela não é uma rena barata não, tá? O preço é acessível, mas não é tão barato. E um potinho de rena também dá para fazer bastante sobrancelha aí, umas 20 sobrancelhas você consegue fazer com toda certeza. Então dá para você incluir no seu valor, fazer um bom trabalho, entregar um trabalho excelente aí. Passei até o meio dessa sobrancelha, eu venho passando agora na parte de cima. O início de uma sobrancelha é sempre o início mais clarinho. Então, se a gente vier passar a rena, esperar ela secar toda, a sobrancelha vai ficar toda por igual, mais escura. Então, o que é ideal você fazer? Começou passando nesse início, você vem e passa no final. Assim que você finalizar o final, você já tira esse início da sobrancelha. A não ser que a cliente goste de uma sobrancelha mais marcadinha. Mesmo assim, você também não faz exatamente o gosto da cliente, não. Você faz uma sobrancelha mais marcada, mas valorizando o seu trabalho. Porque se você fizer exatamente o que a cliente pede, tem cliente que gosta de uma sobrancelha preta mesmo. Então, se você fizer preta, quem vê na rua vai falar, quem que fez aquele trabalho? Foi a profissional tal. Não quero fazer com ela. Então, se preocupe com o seu nome mesmo, se preocupe com o seu trabalho, com o que você quer entregar para as pessoas e explica para a cliente que o início de uma sobrancelha é um início mais claro, toda a sobrancelha. Mesmo as sobrancelhas mais grossas, o início é um início mais clarinho, porque o início da nossa sobrancelha tem menos pelos. Assim que a gente faz esse início, a gente já tira o excesso, sai um pouquinho para fora do desenho, faz ele bem de forma delicada. Você fazendo de forma delicada, você vai ter, assim, quase que nada para limpar. Então faz bem delicado, bem devagar. Faça a limpeza. Agora vamos terminar aqui do meio pro final. E assim que a gente termina o final, a gente já tira esse início. Para a sobrancelha não ficar muito escura nesse início. Quando a gente faz a sobrancelha com rena, a gente consegue visualizar melhor se tem algum pelinho ainda para fora, que foi o que eu falei lá na hora que eu tava fazendo a epilação dessa sobrancelha. Existem alguns pelinhos que ficam em cima do desenho que a gente às vezes fica na dúvida se tira ou não. Não tire e deixe pro final. Na hora que você finalizar todo o procedimento, se você ver que ele tá muito para fora, aí você vem e faz a retirada. Não tire esse pelo com dúvida. Sempre converse com o cliente para saber dele o que ele deseja. Não precisa economizar na rena também não. Tem que passar a rena bem preenchidinha na sobrancelha toda para não dar nenhuma mancha. Lembrando que a rena, ela faz a coloração da pele, não do pelo. Para atingir os pelos, a gente utiliza um outro produto. No caso, o Reflectocil. E quando você utiliza outro produto para atingir o pelo, você pode cobrar um pouquinho mais, porque é um outro tipo de procedimento, o produto, o valor ele é maior.
Agora eu vou vir aqui, ó, com algodão e água, já vou tirar esse início, para que esse início não fique muito marcado. Como a gente tá retirando só esse início, às vezes vale você passar com o palitinho, para você não tirar mais do que necessário. Agora eu venho pro outro lado, vou fazer o outro lado da sobrancelha dela, começando de baixo novamente. Não adianta você querer fazer com pressa, correndo, senão você vai ter muito mais trabalho na hora de limpar. Então faça mais devagar mesmo, sempre dentro do desenho, que aí você vai ter menos trabalho na hora da limpeza. Terminei metade dessa sobrancelha, eu já vou tirar o restante da outra sobrancelha. Para você que tá iniciando, você pode cronometrar isso, tá? E deixar o tempo de ação certinho em cada sobrancelha. Agora eu vou fazer já o restante desse lado, e assim que eu finalizar, eu tiro o início. Na hora que você finalizar o procedimento, retirou a rena, se você vê que a sobrancelha ficou um pouquinho mais escura, ou que às vezes ficou na cor ideal, mas a cliente achou que tá um pouco escura, tá incomodado, você pode retirar um pouquinho dessa rena com um produto específico que vai estar também na lista de materiais. Você não pode passar a rena na sobrancelha toda e depois vir limpando, senão você mancha a sobrancelha da cliente se tiver alguma coisa fora do desenho. Então depois vai ser muito mais difícil. É sempre pouquinho algodão no palito. A rena que sobra, você tem que descartar ela, tá? Não pode usar em uma outra cliente ou guardar para um próximo procedimento, que não funciona não. Tem que descartar. Finalizei essa sobrancelha, agora eu tô tirando o início dela. Da mesma forma que eu fiz do outro lado. Se manchou algum lugar, você tem que tirar. Mesmo essas manchinhas mais claras assim, ó, tem que tirar. Ainda mais numa pele bem branquinha, senão mancha na pele da cliente. Enquanto essa sobrancelha aqui finaliza o tempo de ação dela, eu vou vindo aqui, ó, nessa outra sobrancelha e já faço a conferência, se tiver algum pelinho pra eu tirar. Às vezes, a rena dá um fundo de uma cor, puxado mais pro verde. Aí a gente vem aqui, ó, com o fixador, passa só um pouquinho dele aqui, ó, sem encostar na pele. Vem com o próprio dedinho, coloca ele aqui na sobrancelha dela toda. Que aí ele vai assentar e vai ficar uma cor mais natural.
lado, tá na hora já de tirar o outro lado. Para tirar a rena é sempre algodão e água. Pouquinha água para poder não fazer uma bagunça aqui. Terminei de passar a rena, venho aqui fazendo a conferência, se tem algum pelinho fora. Retiro esses pelinhos que às vezes ficam fora. Essa mesma coisa desse lado. Passar um pouquinho de fixador sem encostar na pele. Confere uma sobrancelha com a outra, levanta um pouquinho para você fazer essa conferência. Esse inicinho da sobrancelha dela, das duas, vou tirar só um pouquinho com o meu removedor, para ele não ficar esse início tão quadradinho, por mais que tá claro, tá um início quadradinho. Então eu venho com o removedor. Passo um pouquinho no meu palito com um pouquinho de algodão. Retiro essa marcação aqui inicial. E sai todinho, ó. Saiu a marcação aqui. Vou tirar a marcação do lado de cá também. Agora eu venho com corretivo em uma sobrancelha, abaixo dela, com outro pincelzinho chanfrado, só para delimitar aqui, ó. Mesma coisa do outro lado, passo no lado do pincel. Tiro o excesso. Sempre esticando bem a pele. Não pode ficar extremamente marcado, tá? Então, se precisar, você vem aqui, ó, com um cotonetezinho e dá uma esfumadinha para tirar a marcação. Finalizei o procedimento, agora eu vou mostrar para a cliente como que ficou a sobrancelha dela. Aqui, ó. Prontinho, esse é o procedimento de designer de sobrancelha com aplicação de rena. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aprendam bastante nessa aula. Até a próxima!